Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 9 de agosto, são 19 horas e 5 minutos. Hoje nós teremos nosso bate-papo inaugural, nossa palestra inaugural com a professora Marta Abdala. A palestra tem o título de Metodologia Científica na Construção de Produtos e Projetos. Professora Marta, agradeço imensamente a sua presença, né, seu aceite ao convite. Quero aproveitar e desejar a todos um excelente semestre letivo. E, antes de passar a palavra para a professora Marta, vou falar um pouquinho da professora também. Quero aproveitar e pedir a todos, né, que nos apoiem na divulgação dos cursos de pós-graduação do IFRJ, tanto do campus Engenheiro Paulo Freire, como do campus Mesquita. Né? Nós temos aí vários cursos de muita qualidade, e as inscrições vão até o dia 16 de agosto. Tá? Então, a professora Marta Abdala, a nossa convidada, é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Educação também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e doutora em História de Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz. A professora Marta é atualmente coordenadora e professora do curso de especialização em Educação e Divulgação Científica do IFRJ Campus Mesquita, professora do curso de especialização em Divulgação Científica na modalidade EAD, professora do curso de especialização em Ciências, Ensino de Ciências do IFRJ Campus Rio de Janeiro e professora do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Campus Mesquita. Professora, passo a palavra para você e, mais uma vez, gratidão aí por estar conosco. Puxa, muito obrigada, é uma satisfação, muito obrigada, uma honra mesmo ter sido convidada por você, Ricardo, e pela minha querida amiga Sabrina, que participa lá no nosso campus, contribuindo também no mestrado Prof. né, que é o mestrado profissional, Educação Profissional à Distância, e assim, me sinto muito assim, do campus Mesquita parceirão, assim, parceiro do campus Engenheiro Paulo de Fontaine. Eu que agradeço mais uma vez, então, e também saúdo os nossos pós-graduandos, agradeço muito a presença de vocês aqui nessa noite. Eu sei que o curso é totalmente à distância, né? Na modalidade EAD, a gente também tem o nosso curso lá, Divulgação Científica à distância, como o professor Ricardo falou, está com as inscrições abertas para na verdade, a seleção nesse semestre para cursar no que vem. E nós também temos nós temos também um outro curso de especialização, mas é presencial, em neuroeducação, que também estão com inscrições abertas também, né, a partir desse edital, para agora no segundo semestre, e começar as aulas no 2024. E aí, então, como eu participo de todos esses cursos de especialização, do mestrado, participava também do mestrado lá do campus. Muito obrigada. Participando do campus Nilópolis e também do campus Rio de Janeiro, eu tenho uma participação nesses cursos, principalmente numa disciplina chamada Metodologia da Pesquisa. E aí, esse convite para fazer essa palestra tem muito a ver com a minha prática docente, com os meus interesses de estudos, né, a partir do meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, com relação à história da ciência, que trabalha muito a questão da produção do conhecimento científico. Então, como que o conhecimento científico foi sendo produzido ao longo da humanidade, né, do processo de produção de conhecimento sobre o mundo natural no primeiro momento e depois sobre o mundo social, no sentido de definição de algumas áreas, como sociologia, antropologia, mais tarde. E aí eu preparei para vocês uma apresentação, que eu estou duplicada aqui, porque eu vou apresentar aqui na outra, deixa eu passar aqui para fazer o compartilhamento. Onde está minha palestra? Ainda não...
Não estou conseguindo compartilhar. Ricardo, não está me dando permissão para compartilhar. Será que... Peraí, deixa eu ver. Ah, consegui agora. Conseguiu? Ótimo. Vê se vocês estão... Está aparecendo para vocês a minha apresentação. Isso, agora Agora tá. sim. Ok, né? Ah, tá ótimo. Ah, tá certo. Então tá bem devagarzinho aqui, acho que a internet está meio... Bom, agora foi. Bom, então, esse convite para fazer essa apresentação tem muito a ver com a minha prática docente, com a minha prática principalmente na disciplina de metodologia da pesquisa. Então, o que eu procurei para fazer com vocês aqui? Sabendo que vocês estão no curso de especialização do FRJ, e que estão entrando no segundo semestre, exatamente no momento de produção do projeto de pesquisa, que é o que está acontecendo com todos os nossos cursos, que começaram agora em março, né, de 2023. Então, o que eu pensei? Em muito ajudar vocês a entender um pouco mais essa lógica, no sentido de como construir o projeto de pesquisa, o que é o que é a metodologia da pesquisa, principalmente a ideia de construção de uma pesquisa científica, para que, claro que vocês terão todas essas orientações a partir dos seus orientadores e orientadoras. Vocês não vão estar sozinhos, vocês não vão estar desacompanhados nesse processo. Mas tudo que eu pensei aqui é de uma forma para ajudá-los a entender um pouco mais esse campo, e aí, claro, com as devidas formações de vocês e com relação ao curso. E então, muitos que vocês conhecem das coisas que eu vou falar aqui, claro, mas eu vou ficar fazendo algumas relações com relação à nossa prática, a partir da pós que vocês estão fazendo, e principalmente do que diz respeito à construção de um projeto de pesquisa para especialização no IFRJ, tá bom? Então, eu sou professora do campus Mesquita e tentei aqui, de uma certa forma, fazer um pouco do que se apresentam como pequenos dicas e situações que têm também sendo recorrentes nos cursos que a gente já tem e também, né, nas nossas participações como professoras da banca, nas futuras bancas de vocês, tá? Bom, para começar, a gente não pode pensar em pesquisa científica sem entender o que é um pouco sobre ciência, né? E no sentido de ciência, não como uma ciência como estudo de alguma área, mas como o próprio processo de produzir conhecimento sobre o mundo. Mundo esse que, claro, que vocês, diante do objeto de estudo, dentro da especialização que vocês estão fazendo, dos 2 cursos, né, que temos aqui, de turma, vocês vão ter as especificidades de cada área. Mas, de uma forma geral, o que a gente compreende como ciência é a produção de conhecimento sobre o mundo. Isso é muito importante para não pensar que a ideia desse verbo de produzir traz dentro dele uma ação, e isso não retira o componente ser humano que existe. Então, toda vez que a gente trabalha a ideia de estudo, um estudo na natureza, você traz uma superficialidade do entendimento do que seja ciência. Então, pensando na ideia de ciência como um ato de produzir conhecimento sobre o mundo, seja ele qual objeto, o mundo social ou o mundo natural, quais os princípios que estão fundamentando essa produção de conhecimento? Então, de uma primeira forma, é a produção de um conhecimento que seja entendido como uma proximidade com a verdade, mas uma verdade provisória. Então, a gente se entende que a produção desse conhecimento, em que área for, nunca é definitiva. Esse conhecimento não é pronto e acabado, ele tem todo um processo de construção dele e ainda tem toda uma possibilidade de abertura a mudanças, a inovações, aperfeiçoamentos,
determinadas ações que vão contrária ao que esse conhecimento aponta para o momento, e isso tem a ver com todas as questões circunstanciais que o mundo da ciência existe, como, por exemplo, as questões tecnológicas. Então, em certos momentos, nós não tínhamos determinados instrumentos tecnológicos que nos permitiam ver adiante, ver além. Então, assim, todas essas condições, por exemplo, um aporte maior de econômico em relação à produção de conhecimento, seja tecnológico ou científico, num país. Então, isso tudo vai dando determinadas condições para que a gente possa produzir um conhecimento que também possa ter mudanças e também ser cada vez ou melhorado ou até mesmo derrubado. Mas o que eu queria fechar, então aqui nós temos nesse slide, eu coloquei 3 grandes princípios que vão nortear toda a ideia de construção de conhecimento a partir de uma pesquisa científica. A ideia, então, de verdade provisória, então, que esse conhecimento nunca é definitivo. Conhecimento, então, produzido, ele está sempre sujeito a inovações e aperfeiçoamento, e aí a gente está no mundo da crítica, e isso é fundamental, porque aí vocês vão estar em certos momentos conversando com os orientadores e orientadoras, e a partir de toda a sua vivência, produção, história de vida, com grandes trabalhos, tem muitas vezes pessoas que fazem especialização, já têm mestrado, já têm doutorado, e volta para fazer uma especialização numa área que não era uma área de conhecimento anterior. E aí, então, nesse momento, vão ter momentos de embate de ideias. Vai ter um momento, né, esse momento de construção do trabalho de conclusão de curso, ou seja, da pesquisa de cada um de vocês, vai ter um momento, por exemplo, de crítica. E críticas essas que vão ser sempre no sentido de, olha, isso aqui não está claro, isso aqui está contraditório. Então, esse momento aqui, ó, é o momento em que a gente tem como intrínseco a ciência, a produção de conhecimento. Mas um dos princípios mais fundamentais que tem a produção de conhecimento, em que área for, ela está sempre subjacente, que é procurar a melhoria da vida. Seja a vida nossa em sociedade, né, ou a vida social, ou seja também nós em relação ao ambiente. Em certas teorias, né, principalmente da educação ambiental crítica, nós não temos essa separação entre sociedade e meio ambiente, e muito mais sobre ciência, né? Então, a gente entende que a sociedade é um conjunto onde dentro dela estão a ciência, a tecnologia, a cultura, a questão ambiental. Só coloquei aqui separado nessa frase, procurar melhorar a vida em sociedade do meio ambiente, apenas para ficar mais didática. Mas, em certo sentido, a produção de conhecimento na área científica, ela tem como vislumbrar, pensar, predizer a questão de sempre melhorar a vida do ser humano. Não que isso seja uma coisa imediata, não que isso seja uma coisa prática, que às vezes não é possível ver imediatamente essa ideia de a entrada da ciência, né, ou da tecnologia na melhoria da nossa vida cotidiana. Isso às vezes não é possível num primeiro momento. Mas esse conhecimento é um conhecimento que tem, para a gente na área da ciência, um tempo bem maior do que vocês têm na pós-graduação. Então, tudo numa pós-graduação, seja no mestrado, seja na especialização, no doutorado, nós temos um tempo curto para fazer tudo aquilo que a gente imagina, né? Que a gente imagina num projeto. Bom, ainda nesse sentido de entender o que é ciência e produção de conhecimento, e entender que a gente, mesmo pensando em campos diferentes, em áreas diferentes, nós temos que pensar que a gente está construindo conhecimento, e ainda mais vocês dentro de uma especialização que tem como meta a produção de conhecimento. Quando a gente vai fazer a especialização, mestrado, doutorado, uma pós-graduação, nós voltamos ao mundo da teoria, nós voltamos ao mundo de perceber e questionar o mundo que a gente nos rodeia
para criar soluções, para procurar resolver um problema. Só que, como está aqui, que eu trouxe aqui para você nesse balãozinho, quando se trata de investigação científica, é importante considerar as especificidades de cada área do conhecimento. Então, aqui eu trouxe algumas figuras que mostram as diferenças entre determinadas áreas, uma produção mais experimental na área da saúde, aqui está produção de remédios, vacina, uma questão mais de ida ao campo, arqueólogos, uma pesquisa mais no nível teórico, onde a gente precisa estar exatamente cercada por estudos anteriores, ou mesmo uma questão muito mais relacionada a modelos computacionais, programação. E aí a gente vê aqui nessa imagem do canto à direita uma figura assim, né, uma foto muito emblemática, onde a gente vê que em 1956 aqui estava exatamente uma unidade de disco rígido da IBM, onde tinha capacidade de armazenamento enorme, muita gente carregando, e hoje esse cartão que dá muito mais coisas dentro, né, como vocês bem sabem, cabendo na ponta de um dedo. Então, a gente percebe que tudo que está aqui dentro é um conhecimento acumulado. E por que eu estou chamando a atenção nesses 2 slides iniciais? Para mostrar para vocês que não há possibilidade da gente ter definições de ditos, ou de formas, ou de procedimentos que são únicos para todas essas áreas do conhecimento. Então, apesar da pesquisa ser um conjunto de procedimentos sistemáticos, né, em busca de uma solução para um problema, então eu vou para o próximo slide. Então, a gente coloca aqui, eu coloquei aqui bem grande, a busca de solução para um problema. Por quê? Porque a gente precisa questionar o mundo para quando a gente quer fazer ciência, para quando a gente quer fazer uma pesquisa científica. Então, no momento em que eu começo a questionar o mundo à minha volta, aonde eu trabalho, a minha sala de aula, minha inserção no mundo, eu começo a ter um primeiro procedimento de investigação. E aí, no caso, não se tem o problema de pesquisa, né? E aí a gente vai ver uma das partes de produção de conhecimento, a produção da pergunta de pesquisa. Esse problema, que a gente pode chamar também de uma questão investigativa, ela que vai dar toda a nossa volta, nossa imersão dentro da teoria, porque não tem como a gente, na busca de uma possível resposta, e lembra da verdade provisória, que a gente está em busca de uma verdade, mas a gente não tem como chegar à verdade absoluta. Então, mas não tem como a gente passar de um questionamento sobre o mundo para uma criação de uma resposta para esse problema sem o olhar teórico. Então, quem vai nos dar todo esse óculos para a gente ver diferente essa nossa realidade vai ser a teoria que a gente está se baseando. Bom, ainda que a gente possa ter uma forma de produção de conhecimento pela pesquisa de produção de respostas, e aí a gente pode ter uma pesquisa básica, com uma produção de resposta mais teórica, nós também podemos responder essa resposta a partir de criação de processos e produtos que também resolvam esse problema de pesquisa. E aí a gente está numa pesquisa prática. Bom, de qualquer maneira, a gente vai impactar a sociedade, seja ela uma sociedade micro, onde a gente pode atuar, onde a gente está envolvido, ou seja mesmo num impacto maior, como, por exemplo, esse que a gente passou na pandemia, com vários institutos de pesquisa procurando resposta para o problema da identificação do vírus da Covid, onde a gente não tinha, em nenhum momento, né, da humanidade, contato com esse vírus e não tínhamos, então, condições de nosso próprio corpo, nosso próprio organismo atacá-lo. E a produção de vacina só era possível pelo entendimento do patógeno, ou seja, de como é que era a estrutura do vírus. E os grandes institutos de pesquisa de vários países do mundo começaram a se unir para poder identificar.
E nós tivemos aqui no Brasil essa identificação com duas cientistas brasileiras de São Paulo, que em menos de 24 horas identificaram a estrutura molecular do vírus SARS-CoV-2, né, 2. E isso foi importantíssimo, porque aí foi possível a criação, claro, né, com uma rapidez assim também nunca vista, mas isso era um propósito para a situação que nós estávamos, de uma vacina que pudesse ser o primeiro ataque, e aí foi um tipo de vacina. Hoje, com mais estudos e mais entendimento ainda da estrutura do vírus, a gente tem uma vacina muito mais eficaz, que tem entendimento do material genético desse vírus. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ver que determinadas pesquisas têm impacto na sociedade muito rápido, enquanto outras, talvez uma pesquisa anterior, de muitos anos atrás, da identificação da estrutura da COVID, né, da doença COVID, fosse há 10, 20 anos atrás, sem nenhuma pandemia, e agora, né, agora não, mas há 2 anos atrás, quando surgiu, a gente já tinha identificado esse agente, só que não foi o caso. Então, uma pesquisa de 10 anos atrás seria talvez útil agora. Mas a gente pode ver isso, por exemplo, no avanço da tecnologia utilizada para a criação das vacinas atuais. Bom, de qualquer maneira, todas essas soluções preliminares de qualquer pergunta vai nos abrindo novos questionamentos. E é isso que é bonito na ciência. Esse entendimento em que o trabalho de conclusão de curso de vocês, que é uma pesquisa, que é uma busca de solução para um problema que vocês vão colocar por agora, nesse semestre, vai ser, quando vocês apresentarem para a banca, no ano que vem, vai ser uma possibilidade de resposta dentro desse tempo. Mas se você tivesse mais tempo para trabalhar um pouco mais, você poderia desenvolver muito mais. Então, isso é uma questão também que vai sempre estar relacionado com a motivação da nossa pesquisa, que em algum momento pode ter sido por curiosidade intrínseca à nossa vida, né? Perguntar sobre o mundo, o que me incomoda, o que me atiça a observar e ver a natureza. Obrigada, Silmara. Muito obrigada. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E perguntar, por exemplo, algumas vezes isso é uma questão natural, mas outras vezes é uma necessidade da onde eu trabalho, das dificuldades que eu tenho na minha vida laboral, na minha vida profissional, como professor de sala de aula, como gestor. E outras vezes pode ser também uma pesquisa científica que vem de demandas, como, por exemplo, alguma coisa que está sendo demandada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde ou Ministério da Educação, onde a gente vai ter que se debruçar em busca de uma solução. No caso de nós aqui, de vocês, a busca é por uma solução de um problema, ainda que seja uma resposta possível. Nunca pense que essa resposta é definitiva. Ela vai ter que surgir a partir da área que está a pós-graduação de vocês. Não dá para a gente ficar, de repente, ainda que a gente tenha curiosidade sobre algumas coisas, encaixar isso no curso que nós estamos fazendo. É o contrário. É o curso que tem demandas, necessidades, preocupações, e nós estamos entrando para ajudar na produção de conhecimento sobre o campo em que a nossa pós-graduação está. Então, seja ela na docência para educação profissional tecnológica, seja ela para gestão de projetos e negócios, é esse campo que a gente vai contribuir com a produção do nosso trabalho de conclusão de curso. Tá? Bom, mas aí, como é que a gente contribui com a produção de conhecimento para esse campo, se a gente não sabe por onde começar? Então, eu trouxe uma frase aqui muito conhecida de todos nós, né, do mundo da Alice, e aí ela pergunta para o coelho para onde ela deve ir. Aí ele fala para ela, mas você quer chegar aonde? Ela assim, eu não sei, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é bom, né? Qualquer caminho serve. E a frase, então, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
Então, a gente não pode ficar na frente dessa bifurcação para qualquer caminho serve na pesquisa. Não, não é qualquer caminho. E o caminho é dado exatamente por esses procedimentos sistemáticos para o desenvolvimento de uma solução para o problema. E aí que eu entro nesse esquema que eu trouxe aqui para vocês. Esse esquema é muito conhecido de vocês e eu vou começar um pouco a trabalhar cada uma dessas partes, trazendo um pouco a ajuda que eu posso dar para vocês nesse momento que vocês estão entrando no segundo semestre, com vias para o próximo semestre, em 2024, produzir o TCC. Então, agora vocês vão produzir o projeto de TCC. E o projeto de TCC é a parte mais importante. Por quê? Porque ele vai definir a rota, o caminho. Então, um caminho bem definido, você consegue, porque você criou uma boa, você está com um tema, o tema está bem delimitado, você criou uma pergunta de pesquisa bem feita, e aí os seus objetivos estão claros, você caminha. Se o projeto, por isso que a gente tem um semestre para a criação do projeto, para que exatamente vocês tenham o caminho a seguir, tá? Então, a gente não pode, de uma forma meio geral, fugir dessas questões. Todas essas questões aqui produzem o projeto, mas algumas estarão presentes no TCC. Então, a escolha do tema, o problema de pesquisa, justificativos, objetivos, a revisão da literatura e a metodologia, ela no projeto, é a promessa do que você vai fazer. O projeto é exatamente, eu prometo para a banca que eu vou tentar fazer isso. E o TCC vai mostrar que você cumpriu a sua promessa. E aí, o que o TCC tem além do projeto? Tudo isso permanece, quando bem feito, e você começa, então, a entrar no que você coletou de dados ou gerou de dados, eu vou falar sobre essa diferença, analisou esses dados e trouxe algum resultado para aquela pergunta. E aí você tem a finalização com a escrita. Então, não existe trabalho de pesquisa científica sem algo escrito realizado. A pesquisa não existe na nossa mente. Quando ela existe, quando ela é divulgada, ela é divulgada através de um artigo científico, ela é divulgada através de uma monografia, ou através de uma tese, de uma dissertação. Enquanto ela não existe na parte escrita, enquanto ela não é feita na parte escrita, a pesquisa científica não existe. Por isso que, muitas vezes, a gente precisa, no meio do caminho, né, os nossos orientadores falam, vamos publicar naquele evento, vamos fazer um painel na jornada científica do campus. Por que isso? Porque é o momento em que a pesquisa sai da mente e se transforma em algo concreto, escrito e divulgado na forma de painel, na forma de comunicação oral. Então, a gente, na comunidade científica, nós precisamos fazer com que tudo que a gente pensou e o que a gente está descobrindo de respostas para a nossa pergunta tenha possibilidade de outras pessoas conhecerem. Por isso, então, a redação do trabalho de conclusão de curso entra aqui, ou o artigo, ou a dissertação ou tese, entra no esquema da pesquisa científica. Ela não, na verdade, a gente pensa apenas que é para apresentar na banca, não, é a concretização da pesquisa em si, a escrita. Bom, então vamos lá, por parte. O tema, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes do tema, que pode vir da observação do seu cotidiano, como eu falei, das curiosidades que a gente tem intrinsecamente, que não é o nosso caso é pensar. Danilo, desculpa, é uma pergunta, não consigo ver. Na metodologia correta, a inserção da epistemologia na linha de pesquisa que vai guiar a pesquisa, inserção da epistemologia da linha de pesquisa, claro, olha só, a linha de pesquisa é que vai... Obrigada pela pergunta. A linha de pesquisa é que vai orientar a escolha do tema.
Porque se você está numa linha de pesquisa que fale sobre, você escolheu, está junto com o seu orientador, que fala sobre produção de material didático, já é uma delimitação do tema. Então, a temática de pesquisa vai estar exatamente sendo criada em todas essas dimensões que a gente está falando, como, por exemplo, o curso que nós estamos, o orientador que nós temos, a linha de pesquisa. A inserção da epistemologia já não conta tanto. A epistemologia é exatamente esse primeiro momento que eu estava falando, né, do entendimento de como se constrói conhecimento. Mas a ideia de que a linha de pesquisa, o debate, olha, o contato com especialista, o estudo de pesquisas já realizadas vai me dando o cenário para a escolha do tema. E aí, a questão mais importante do tema, dentro da área de pesquisa que vocês estão fazendo, hein? Não adianta a gente ficar pensando o tema que a gente quer resolver todos os problemas do mundo, que não vai ser possível. Vocês estão aqui lembrando que tem 1 ano e meio. Então, e assim, qualquer pós, né, futura que vocês ou já tenham feito ou farão. Mas a gente tem que criar algo, delimitar muito bem o tema para que dê no espaço e tempo que a gente tem no nosso curso de pós-graduação. E aí, qual é a sacada? A delimitação do tema. Então, pensar material didático, produção de material didático. Para quem? Como? Produção de material didático para pessoas com deficiência visual. Então, já delimitei meu tema. E aí, quando esse tema é bem delimitado, está bem demarcado, eu consigo fazer um problema de pesquisa melhor. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se a primeira coisa de um tema bem feito é a sua delimitação, porque na delimitação que eu consigo fazer o problema de pesquisa. E aí, o problema de pesquisa é uma pergunta. É pouquíssimo comum ter problemas de pesquisa ou uma questão investigativa na forma de afirmação. No nível de produção de conhecimento que nós estamos, isso não é necessário. Então, façam a pergunta, o problema, na forma de pergunta. Então, é uma interrogação que o pesquisador faz diante da realidade, sendo que a realidade é o tema delimitado. Bom, a outra coisa importante do problema de pesquisa, está inserido no contexto do curso? Isso é uma coisa que os orientadores de vocês não vai deixar passar. Por quê? Porque nós temos, lembra, de ajudar na produção de conhecimento do campo que a gente está inserido. Está formulado na forma de pergunta, porque né, eu comecei com isso, mas é uma questão muito importante, e aonde ele será realizado. Então, o problema de pesquisa, ele tem que ser o mais próximo da pesquisa que você vai fazer. Então, se você vai pesquisar sobre a inserção, a produção de produto, de material didático para pessoas com deficiência visual, o seu problema de pesquisa tem que ter todas essas palavrinhas. E, mais ainda, tem que ser um pequeno problema, porque se você pensar na produção de material didático para as pessoas com deficiência, é uma coisa enorme. Então, de que maneira é possível contribuir para a construção de material didático para pessoas com deficiência visual, alunos do ensino médio da escola X. Tá vendo? Então, eu peguei todas as palavrinhas do tema, inseri dentro do problema e fui além, mas aí o meu além fez o quê? Delimitou, demarcou mais ainda o problema para alunos do ensino médio e da escola X. Por isso que eu estou cada vez mais diminuindo nesse meu esquema aqui, para que o problema de pesquisa seja exatamente o que você vai pretender responder. Então, no final do seu trabalho de conclusão de curso, você tem que chegar a uma possível resposta para esse problema. E quanto melhor o problema estiver definido, melhor você vai chegar a essa possível resposta. Então, o problema de pesquisa, a questão investigativa, outra dica que eu dou, não pode ser uma pergunta que você tenha uma resposta sim ou não. Então, o material didático produzido para alunos
alunos, pessoas com deficiência visual é importante? Sim. Isso não foi além. Isso não se caracteriza como uma pesquisa, como uma pergunta de pesquisa, uma pergunta que tenha um problema a ser investigado. Então, um dos cuidados que tem que se ter com uma pergunta de pesquisa é que ela não tenha uma resposta simples assim, de sim ou não. É muito basicamente trabalhar em como é possível, qual é. Essa é uma formulação de problema de pesquisa interessante. Com como ou com qual, tá? E a justificativa? E aí, são termos e condições que a gente já fez em outros momentos que parece assim, caramba, tudo isso eu já sei, tudo isso, né, a gente já vê em todos os nossos cursos, mas entender o que se está por trás, né, do que é um tema, do como que se faz o problema, como que se faz a justificativa, nos dá uma condições de fazer com que a produção do projeto para o orientador de vocês, as orientadoras de vocês, esteja muito mais bem elaborado para que não fique surgindo tantos ruídos nessa comunicação. Então, uma justificativa bem feita, ela tem que partir exatamente dessa importância que o tema tem. Então, não adianta justificar, por exemplo, porque ele é um assunto interessante e eu sempre tive isso como uma questão na minha vida. Isso não é uma justificativa acadêmica. A justificativa acadêmica, ela pode ser contextualizada no nível individual, no nível local, no nível institucional, mas ela tem que mostrar a importância desse tema para ser um tema em busca de alguma investigação. E, de uma certa forma, na justificativa, você vai ter que trazer essa importância desse tema em estudo, que seja para além do tema em si, fazendo toda a relação possível que tenha com a sociedade, com as questões políticas, questões acadêmicas, ou, por exemplo, dentro da sala de aula, ou dentro de uma escola, ou dentro do ambiente que você trabalha. Então, o tema, você precisa fazer com que ele tenha uma contextualização, onde você pode, então, sustentar a importância de se pesquisar sobre isso. E aí a justificativa tem 3 campos. A justificativa ela pode ser no nível acadêmico, no nível social ou aplicada. Ou pode ter essas 3 justificativas juntas. Se ela tem uma justificativa acadêmica, ela está relacionada ao campo da área de conhecimento que nós estamos inseridos. Então, por que é importante gerar conhecimento sobre esse assunto? Para contribuir para a sua área acadêmica. Então, exatamente o campo de inserção de conhecimento que a pós-graduação de vocês estão, e vocês estão, então, junto com vários outros trabalhos, contribuindo para produzir mais conhecimento sobre esse assunto. Mas a justificativa também pode ter um cunho social. Esse trabalho pode contribuir para a sociedade? De que maneira? Né? Então, você pode mostrar que, por exemplo, justifica-se pelo muito número de evasão, justifica-se pelo número de pessoas que estão em situações de rua. Então, vocês têm toda uma possibilidade de trazer a temática para dentro da sociedade e mostrar a importância de se pesquisar a respeito. E também pode ser aplicada, ou seja, a contribuição prática para a sua área profissional. E aí é uma questão de aspecto técnico. Então, você pode observar que tem uma demanda por uma produção de produtos ou processos para resolver determinado problema, e isso passa a ser uma questão que justifica a pesquisa que vocês estão fazendo. Então, não pode esquecer que a justificativa é a justificativa da importância do tema para ser pesquisado. E aí vocês podem ficar sempre transitando entre uma justificativa acadêmica, ou seja, a importância de produzir conhecimento para o campo que vocês estão inseridos, uma importância para a sociedade, quando é possível mostrar, ou uma importância aplicada quando ela é visível. E aí a gente chega numa parte que é exatamente a combinação da promessa, que são os objetivos.
O objetivo é quando você promete que você quer e vai tentar cumprir. Os objetivos, então, o objetivo geral é a promessa mais principal e o objetivo específico são mini promessas para ajudar a dar conta do objetivo geral. O objetivo específico não é etapa da pesquisa, não confundam. Então, muitas vezes a gente encontra nos objetivos específicos um objetivo que é assim, entrevistar os professores do curso de docência em educação profissional. Não, isso não é um objetivo específico que ajuda o objetivo geral. É uma tarefa que você vai ter que fazer que está lá na metodologia. O objetivo geral, o objetivo específico é decompor o objetivo geral, o verbo, a ação que vocês colocaram no objetivo geral, em ações menores, ou seja, verbos que tenham potências ou que tenham ações que, somadas, vão dar o primeiro objetivo geral. O objetivo geral, na verdade, é o objetivo principal, é a sua principal promessa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma lista de verbos muito comuns, né? A gente conhece essas listas de verbos, mas o que eu quero mostrar para vocês é na construção dos objetivos. Então, vamos lá. Se eu penso que o meu objetivo geral, ele tem uma ação, eu escolhi junto com o meu orientador, que é compreender a ação tal. Quando eu utilizo esse verbo compreender, essa é a ação maior que tem que ter. Então, para os objetivos específicos, nenhum verbo escolhido pode ter uma ação maior que compreender. Ela tem que ser, vamos lá, vamos supor que vocês tenham produzido 3 objetivos específicos. Então, para compreender a ação, aquela grandona, ou seja, a minha promessa principal, que eu quero compreender, eu primeiro vou ter que diferenciar o que é, por exemplo, educação bancária de uma educação construtivista. Estou inventando, tá? Então, diferenciar é uma ação menor que, junto com os outros 2 objetivos, eu vou conseguir, no final, compreender a ação. O meu segundo objetivo específico, por exemplo, eu vou ter que investigar, examinar os documentos, o PPC, o projeto pedagógico do curso de gestão e projetos, para entender a ação tal. Então, veja, no primeiro momento eu diferenciei. Como é que foi que eu escolhi, hein? Foi investigar. Então, no primeiro momento eu diferenciei, depois eu investiguei, e agora eu vou escolher uma ação ainda menor ainda, que é estruturar. Então, vamos lá. No meu terceiro objetivo específico, então, eu vou estruturar um portfólio ou um e-book, onde eu vou, então, identificar as ações para o curso em gestão de projetos. Então, a junção dos verbos diferenciar com mais investigar, com mais, meu Deus, sempre esqueço, estruturar, essa somatória de ações me deram conta de compreender a ação total. Então, o objetivo geral, o verbo se utilizado no objetivo geral nunca pode voltar para os objetivos específicos. Então, você está fazendo a mesma promessa. Se você colocou a promessa principal, que é compreender, você vai fazer promessas menores, que é compreender? Não. E as menores, então, são ações, são verbos que me dão ações que são ações menores, mais localizadas, mais específicas. Por isso que se chama objetivo específico. Então, a beleza de se entender como que se constrói o objetivo geral e o objetivo específico, sabe para que é? Para a promessa que vocês querem cumprir ficar muito mais fácil, porque está dito ali no papel que vocês estão dizendo, olha, minha promessa principal é essa, e as minhas promessas que eu vou, as mini promessas são essas aqui, e eu vou dar conta dessas aqui. Então, no final, quando vocês apresentam para a banca no TCC concluído, escrito e apresentado, vocês vão dar todo o procedimento, toda a ação,
todo o processo que foi para dar conta da promessa que vocês disseram lá no projeto. Ou seja, que vocês vão dizer agora, né? Nesse próximo semestre. E aí eu vou dar uma outra dica. Construindo o objetivo geral, que tem a ver, né, no caso, o verbo desmembrado em objetivos específicos, você consegue fazer os capítulos do TCC. Por quê? Porque cada objetivo específico, uma promessa, você vai ter que criar um capítulo para dar conta dessa promessa. Então, é muito fácil. O objetivo específico 1 vira o capítulo 1. O objetivo específico 2 vai virar o capítulo 2. E o objetivo específico 3 vai virar o capítulo 3. Às vezes, o terceiro objetivo específico, você vai conseguir no capítulo chamado metodologia e no capítulo 4, capítulo 3 chamado metodologia e no capítulo 4, análise dos dados. Por quê? Porque você vai, por exemplo, avaliar ou você vai criar algum produto educacional. Então, lá na metodologia, na descrição, né, dos procedimentos metodológicos e depois a análise dos dados, você em 2 capítulos, você cumpriu a última promessa, que era o último objetivo específico. Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha que dá para vocês pensarem na estrutura da pesquisa escrita. Então, objetivo geral desmembrado em objetivos específicos, e os objetivos específicos geram os capítulos do TCC. E aí, a fundamentação teórica? A fundamentação teórica, o nome já diz, que nos fundamenta, né? Que faz exatamente o chão para onde a gente está se sustentando. E aí não tem como a confusão que acontece muito de pensar a fundamentação teórica como pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um tipo de procedimento metodológico para se chegar à realidade, para entender e construir conhecimento. A pesquisa bibliográfica não entra na fundamentação teórica. A fundamentação teórica é uma revisão da literatura, uma revisão do que os estudos estão escritos sobre o assunto. A pesquisa bibliográfica é uma escolha, do caso, né, do pesquisador, para produzir os dados que vão ser analisados. Então, há diversos tipos de pesquisa bibliográfica, revisão sistêmica, revisão sistemática. Então, tem vários tipos de pesquisa bibliográfica. Então, não confundam. Nesse momento aqui da fundamentação teórica, vai analisar o que já foi tratado sobre o assunto, vai identificar as lacunas entre os estudos. Quanto mais trabalhos vocês trouxerem na fundamentação teórica, melhor essa fundamentação teórica. Então, quanto mais autores você consegue trazer sobre o assunto, sobre o tema, mais você está mostrando o que está se produzindo no campo sobre aquele tema. Então, às vezes, vocês vão conseguir autores que são correlatos, que tenham vertentes parecidas de entendimento. Em alguns outros momentos, vocês vão ter estudos que são contraditórios, que mostram determinados outros aspectos, e isso é importante apresentar. E aí, apresentar criticamente os conceitos, por quê? Porque é você que está indo buscar. Então, veja, quando a gente está na fundamentação teórica, a gente está construindo o referencial teórico, ele não está dado. Por isso que é referencial, as referências que eu estou usando. Talvez, usando o mesmo tema, o meu outro colega vai procurar autores e vai dialogar entre eles de forma específica para o objetivo dele. Então, às vezes, os mesmos autores sendo tratados, vou dar um exemplo, a gente usa muito Paulo Freire, Saviani, né, na educação profissional tecnológica, Marise Ramos. Então, os meus orientandos e orientandas utilizam dos mesmos autores, só que a partir do objeto de estudo que eles estão tendo, eles vão ou pensar na educação, no ensino médio integrado, ou vão pensar na formação do docente. Então, por que isso? Porque a pergunta de pesquisa está orientando para onde eu tenho que seguir. Então, veja, desde lá do começo, aonde eu tenho o tema, aonde eu delimitei o tema e consegui elaborar uma pergunta de pesquisa sobre esse tema, é ela que vai dar orientação para criar o referencial teórico.
Então, não os autores que vocês estão escolhendo, que a gente está analisando, a partir da revisão da literatura, não são autores e não são trabalhos escritos que vão falar diretamente sobre o que a gente quer. É a nossa leitura e o nosso cruzamento desses autores é que vai nos dar o nosso referencial teórico. Por isso que a beleza de ler bastante trabalhos, quando vocês estiverem pesquisando, fazendo esse levantamento, né, para fazer a revisão bibliográfica, vocês vão lá nas referências, tem vezes que eles usam a mesma referência, os mesmos autores, né, mas o referencial teórico que eles elaboraram, colocaram outra citação, trouxeram uma abordagem diferenciada do autor seguinte que você leu. Então, essa é a beleza da fundamentação teórica, mas não confunda. Criação da fundamentação teórica não é uma parte de pesquisa bibliográfica. Quando vocês escolherem fazer uma pesquisa bibliográfica, isso vai ter que estar lá na metodologia, na hora da escolha do procedimento metodológico. E aí tem toda uma forma de fazer, que é uma muito comum, né? Tem pesquisa bibliográfica no nível de especialização. Bom, ainda sobre a fundamentação teórica, que é onde a gente consegue observar muitos problemas, né? Os conceitos centrais têm que ser trabalhados por diferentes autores, e aí você vai levantar esses conceitos com o maior número de trabalhos e autores que você consegue, e vai tentar trazer a sua análise em que sentido? Quando você consegue dialogar autores com os autores, porque senão fica aquele blocado assim, um autor disse, depois o outro autor disse, isso não é, ainda que num certo primeiro escritos a gente consiga fazer assim, mas depois vocês vão pegando mais leituras, vão se familiarizando mais com o assunto estudado e vocês vão começar a dialogar melhor de um autor com o outro. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção, presta atenção, olha, retomada dos objetivos. Lembra do objetivo específico virando os capítulos? Se vocês tiverem a lógica de cada objetivo específico criando um capítulo, vocês já estão cumprindo aquela promessa e aquilo também passa a ser o seu caminho. Você não sai dali, porque você vai dar conta exatamente o que está no objetivo específico. E aí, só para que eu possa me sustentar também, teoricamente, porque todo esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês são a partir das leituras de vários teóricos da área da metodologia da pesquisa, para eu trazer aqui de uma forma mais didática para todos, tá? Mas olha só o que Kaufmann é um autor francês, eles falam, olha, eu trouxe para vocês o trecho. Não existe pesquisa sem leitura, pois nenhum tema é radicalmente novo e nenhum pesquisador pode pretender avançar sem o capital dos conhecimentos adquiridos em determinada área. Então, a gente nunca está, na realidade, no momento que nós estamos vivendo, a partir de um conhecimento que ninguém não sabe sobre isso. E aí, no caso, a gente não pode deixar de trazer, capital dos conhecimentos adquiridos em determinada área. A gente não pode deixar de trazer o que se está discutindo a partir dos trabalhos teóricos sobre a temática e os conceitos mais importantes que a gente vai sustentar a análise dos dados. Porque a fundamentação teórica, lembra do óculos, é que vai me fazer olhar os dados, porque os dados, eles não me dizem nada se eu não olhá-los pela lente teórica. E aí as fontes agora a vida de vocês é muito tranquila. A gente tinha que ir para a biblioteca, ficar lá desde manhã, não podia comer dentro da biblioteca, tinha que sair para fora da biblioteca, mas agora a gente tem a internet com todas as possibilidades de entrar nas bibliotecas virtuais, com trabalho de revistas qualificadas. Então, a fundamentação teórica, ela tem as teses, as dissertações, todas as nossos alcances, mas aí tem uma maravilha agora que a gente também pode trazer para a fundamentação teórica, que são as palestras. Palestras que vocês assistiram, por exemplo, uma palestra que você vai assistir dentro Oh, muito obrigada, Danilo, muito obrigada. Eu fiz com muito carinho, espero que vocês gostem. Mas uma palestra que vocês vão assistir, por exemplo, hoje,
que vai estar gravada, e isso passa a ser um acervo de uma fonte. Por quê? Porque ela está gravada, vocês têm como, e a ABNT já tem referência para blogs, para sites e para palestras registradas. Uma palestra que você assistiu na Fiocruz, que está lá no YouTube da Fiocruz, ou em outras instituições, isso agora é uma fonte para a fundamentação. Até mesmo palestras das nossas referências teóricas, né? A gente vai ter agora na UERJ um congresso sobre educação profissional tecnológica, onde Marise Ramos e outras nossas referências vão estar lá. E a gente vai poder assistir, olha só que beleza, de repente vira uma palestra de fundamentação. Mas por que eu trouxe essa questão das fontes? Que muitos de vocês sabem, né? Isso está no nosso cotidiano acadêmico. É a questão da qualidade da informação. Agora a gente tem que ter muito cuidado, porque com a facilidade que a gente tem de acesso a essas fontes, a gente também tem que ver que qualidade é essa, principalmente para uma pesquisa acadêmica. Então, não se tem condição de trazer nenhuma fundamentação ou referência de blogs que sejam individuais. É sempre uma questão de estar acionado ou acoplado a instituições de produção de conhecimento. E a outra coisa muito séria que acontece é a questão do plágio, que é muito fácil, a gente baixa o arquivo, está digitando, a gente recorta e cola lá, né? Porque é uma coisa que a gente está fazendo, a gente tem que escrever no mínimo 40 páginas, imagina isso. E aí a gente faz um recorte e cola, e isso se não tem a referência, já é considerado plágio. E aí nós estamos aqui, num outro campo fundamental da ciência, que é o aspecto ético. Nós temos no nosso IFRJ um comitê de ética em pesquisa em seres humanos e com seres humanos. Na nossa área de produção de conhecimento é pesquisa com seres humanos. A gente tem o CEP. Então, toda pesquisa que tem seres humanos envolvidos, entrevista, roda de conversa, formulários, questionários que tem o ser humano, onde você precisa da resposta desse ser humano, você precisa passar sua pesquisa pelo comitê de ética. Por que precisa passar pelo comitê de ética? Porque nenhuma pesquisa ela é isenta de causar alguma situação. Então, se ela não passa para um comitê onde eles vão observar todos esses aspectos de valores éticos, você, como pesquisador, seu orientador, que é corresponsável, e o seu curso e a sua instituição não estão salvaguardados. Então, quando tem pesquisa com seres humanos, é obrigatório aqui no FRJ passar pelo Comitê de Ética do IFRJ, porque vai assegurar tanto para os nossos participantes, quem está nos ajudando, né, participando da nossa pesquisa, assim como nós que somos pesquisadores e a nossa instituição que está por trás. Porque já pensou? Chega um processo lá para o campus Paulo de Fronteira dizendo que a Marta estava produzindo uma pesquisa com pessoas de vulnerabilidade e sai largando o nome dessas pessoas aí, falando no texto dela, nas publicações, nas palestras, colocando os nomes das pessoas. Isso é uma questão ética, que essas pessoas precisam ser para o anonimato. E aí vai chegar para a instituição que nós estamos, no caso, o campus, Paulo de Fronteira, uma notificação, porque ele é corresponsável na pesquisa. Então, o responsável da pesquisa são os pós-graduandos e orientadoras e a instituição são corresponsáveis. Bom, temos várias plataformas para a gente buscar essas produções acadêmicas em cima do tema. Mas a gente tem determinadas lugares, plataformas, que são muito rápidas e úteis, principalmente as que têm, né, CAPES, periódicos da CAP, a base Cielo, e são os lugares das instituições com as dissertações e teses. Isso é muito importante para vocês, buscar plataformas das universidades, dos institutos que tenham cursos de mestrado, doutorado, na área que vocês estão pesquisando,
ir lá no banco de teses e dissertações, porque esse conhecimento produzido em dissertações e teses são os conhecimentos mais rápidos para apresentarem numa referência. Porque, imagina, livros demora muito para ser publicado. Artigo, a gente leva quase 6 meses para sair numa revista. E aonde está essa produção rápida? Nas dissertações e teses. Então, eu oriento vocês a entrarem nos bancos de teses e dissertações das universidades que tenham programas parecidos com o nosso, para procurar as teses e dissertações. O Danilo pergunta, uma pesquisa pode ser qualitativa e descritiva e exploratória ao mesmo tempo? Claro, no momento em que você escolhe a abordagem, que é qualitativa, você pode ter um procedimento descritivo e explicativo. Tá? Então, eu vou falar sobre a natureza, que é a qualitativa, e o procedimento descritivo e exploratório. O procedimento pode ser de vários tipos, explicativa, descritiva, bibliográfica, mas quando você só tem 2 tipos de possibilidades de escolha da abordagem, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa mista, qual e quant, para nós. A gente não tem condições de fazer uma pesquisa apenas quantitativa no nível que a gente está, mas eu vou chegar lá, tá? Mas pode sim, tá, Danilo? Mas eu fiz esse slide aqui para vocês com uma intenção de mostrar essa variedade de plataformas de busca, claro, mas para chamar atenção no Google Acadêmico. Aí eu vou trazer mais de pertinho para que vocês possam ver, né? O Google Acadêmico é aqui é a possibilidade de vocês colocarem e no caso, vir trabalhos em PDF, publicados em artigos de revistas, mas eu vou chamar atenção para essa frasezinha aqui que eu botei numa caixinha em rosa, que está aqui, ó, sobre ombros de gigantes. E aí eu não poderia deixar de fazer o meu marketing, né, falando sobre a história da ciência, por que essa frase é tão importante que o Google Acadêmico colocou sobre ombros de gigantes, que é exatamente quando a gente vai lá na plataforma buscar quem são essas pessoas que vão poder me dar os seus ombros para eu poder ver mais adiante. E aí esse trecho vem de uma frase do Isaac Newton, que está numa carta que ele escreveu para um grande amigo dele, que era o Robert Hooke. O Robert Hooke era um pesquisador inglês. O Isaac Newton não era muito dado a ter amigos, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente fala amigo, mas era uma pessoa que ele conseguia dialogar. E essa carta é de 5 de fevereiro de 1676, onde a frase que ele diz é: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E o que ele queria dizer com essa frase? É que, a partir do momento que ele conseguiu entender como que ele pôde criar a teoria da gravitação universal, foi possível, porque antes dele tiveram pesquisadores como Copérnico, como Galileu, como Tycho Brahe e Kepler, que a partir dos seus estudos, ainda com instrumentos rudimentares, ele conseguiu, a partir desses conhecimentos, poder ver além. Então, é isso que é bonito assim, dessa frase sobre ombros de gigante. É exatamente isso que a sustentação, a fundamentação teórica nos dá, né? A gente consegue dizer, olha, estou me apoiando nessas pessoas. É claro que a gente não está se apoiando em um Kepler, um Copérnico, um Galileu, mas é no mesmo naipe, no mesmo nível dentro do nosso campo, tá bom? E aí, com o tema escolhido e problematizado, ou seja, o problema de pesquisa, não tem pesquisa sem o problema, né? A questão investigativa, esses objetivos que são a promessa, o levantamento bibliográfico que está fazendo a fundamentação teórica, aí a gente vai precisar escolher os procedimentos metodológicos, e aí vai chegar no que o Danilo perguntou. Os procedimentos metodológicos, quando a gente chama de metodologia, a metodologia é a parte mais operacional. E aí ela tem 2 partes importantes, que é muito mal entendida. Então, vamos lá. A metodologia, então, são todos os procedimentos desenvolvidos para construir uma resposta possível ao problema de pesquisa. Observem que eu estou chamando de resposta possível, problema de pesquisa, não estou falando método científico, estou falando procedimentos. Por quê? Porque a gente não entende nas ciências humanas, ciências sociais aplicadas, a ideia de um método científico.
quando a gente tem essa realidade dentro das ciências naturais, nas ciências exatas, e a gente não acompanha essa forma de construir conhecimento. Bom, entrando na metodologia, a gente tem que ter atenção por duas sessões. O primeiro momento é quando a gente define a abordagem da escolha metodológica, isso que o Danilo tinha perguntado. Quando a gente vai definir para os nossos futuros leitores, e quem será o nosso futuro leitor será a nossa banca. A banca, ela faz exatamente o papel do futuro leitor. E aí você vai dizer, olha, eu escolhi a abordagem metodológica qualitativa ou qualitativa e quantitativa, quer dizer, mista. Por que a gente não deve escolher e não tem pesquisa quantitativa? Porque a pesquisa quantitativa apenas é uma pesquisa que vai dar um cenário muito estático sobre as situações. Por exemplo, o IBGE, quando vai fazer o censo, ele está fazendo uma pesquisa quanto número de população, quem é menor de idade, quem é letrado, quem é alfabetizado. Esse é um panorama de uma pesquisa quantitativa, mas não é o nosso caso no nível de uma ciências humanas sociais e sociais aplicadas. Bom, escolhido e definido que pesquisa qualitativa ou pesquisa qual, ou seja, pesquisa mista, nós vamos para o segundo momento da metodologia, que são as definições das etapas da pesquisa. Lembra que eu falei que ia estar uma confusão entre objetivo específico e etapas? Por quê? Porque bota entrevista lá, bota que vai criar um ambiente. Isso não é nada que ajude o objetivo geral, mas é uma tarefa que você tem que cumprir. E a tarefa que você tem que cumprir tem que estar aqui na metodologia. Então, diante da abordagem metodológica escolhida, nós temos dois tipos, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Eu só vou falar para a gente poder ver esse universo, mas volto a dizer que nós estamos aqui na pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela necessariamente precisa trabalhar com variáveis. Então, se a gente tem um tempo muito grande, se, por exemplo, tem problemas com relação à temperatura, problemas em relação à amostra da população que a gente está trabalhando, e aí a gente vai trabalhar com dados estatísticos e tratamento estatístico, vai ter que trabalhar com porcentagem, com moda, com mediana, com média, desvio padrão. Se entrar numa pesquisa qual e quant, o tratamento estatístico tem que ter. E aí, uma pesquisa qualitativa e quantitativa significa que tem muitos dados. Não tem como fazer uma pesquisa mista, vou chamar de mista logo de uma vez, com 10 participantes. Aí já faz uma pesquisa qualitativa apenas. Então, uma pesquisa quantitativa necessariamente tem que ter a medição e tratamento estatístico. A pesquisa qualitativa tem que trazer o sujeito. A questão de interpretação, análise da realidade é uma interpretação, diferentemente da quantitativa, que é análise, no caso do fato observado. Na verdade, aqui, na qualitativa, o fato não é observado, o fato é construído. E aí a gente tem um componente aqui, ó, subjetivo, aonde não tem o distanciamento entre o pesquisador e o objeto analisado. E aí, eu trouxe para vocês, apenas para fazer uma questão mais didática sobre a pesquisa quantitativa. Ela necessariamente trabalha com hipótese, ou seja, algo que eu vou ter que comprovar ou provar, diferentemente da pesquisa qualitativa, onde a gente não tem hipótese, não precisa trabalhar com hipótese, pode trabalhar com pressuposto teórico ou pressuposto teórico-metodológico. Por quê? Porque quando você está com uma pesquisa qualitativa, você não precisa tentar ter uma resposta antecipada para comprovar, que é o caso da hipótese. As informações são quantificadas em números, e aí precisa de classificação, tabulação e análise, e precisa de dados e tratamentos estatísticos. E aí a gente vai trabalhar com média, porcentagem, análise de regressão, desvio padrão. Uma pesquisa quantitativa muito que chega próximo para a gente fazer uma pesquisa mista, posso falar.
do objeto de pesquisa e corpos. Uma pesquisa quantitativa que se aproxima um pouco para a gente fazer uma pesquisa mista é uma pesquisa do levantamento do tipo survey, que é exatamente uma pesquisa que tem, primeiro, muitos participantes, na ordem de 1.000. Então, por exemplo, o MEC está sempre fazendo umas pesquisas assim, chama os diretores da escola, são não sei quantas escolas por cada município, aí eles mandam um formulário, aí o diretor da escola responde, aí vai o formulário para lá, faz primeiro um tratamento dos dados para depois analisar as respostas que são de questões abertas, por exemplo. Mas a do tipo survey censo é um levantamento do tipo survey, estudos epidemiológicos, assuntos sociais com relação a isso que eu falei, assim, é uma pesquisa muito ampla dentro de comunidades, análise de mercado, a questão da opinião pública quando a gente está muito próximo de eleição, então tem muito desse tipo de pesquisa, e é uma pesquisa que pode entrar para o campo da qualitativa se a gente quiser trabalhar com respostas abertas. Se tiver apenas os formulários que têm as respostas quantificadas, ela vai ficar só no nível da pesquisa quantitativa. Mas se a gente tiver no instrumento de coleta de dados respostas abertas, onde as pessoas tiveram que escrever o que pensavam, aí você pode ter uma análise qualitativa. O Danilo pergunta qual a diferença entre objeto de pesquisa e o corpus de pesquisa. Quando eu falo objeto de pesquisa, eu estou falando de uma forma muito grosseira, quando a gente fala sobre o tema de análise, tá? Mas o corpus da pesquisa, não. O corpus da pesquisa, você vai dizer tudo isso na parte metodológica, onde você vai criar a moldura do que você escolheu. Então, vamos lá, são alunos do ensino médio, do ano de 2023, ou o problema foi em 2021, no meio da pandemia, tá vendo? Você está criando o corpus é a moldura, o recorte do que você está analisando do objeto. Então, é muito fácil pensar, e detalhe, o corpus de pesquisa é seu, diferentemente do seu colega observando o mesmo objeto de estudo. Então, 2 pesquisadores podem estar analisando alunos do ensino médio da mesma escola, mas o seu corpus de pesquisa ser um e o corpus de pesquisa dele ser outro. Então, o corpus de pesquisa é o pesquisador que define a moldura da sua pesquisa. Moldura no sentido do que está dentro, né? E o que vai ficar fora. E para determinar o corpus de pesquisa, tem que ter critérios de inclusão e critérios de exclusão. Você não determina só porque a professora Marta gostou. Não, eu determino porque eu segui determinados critérios. Por exemplo, um dos critérios é os alunos do ensino médio ter tido aula de porcentagem, estou inventando. Ou os alunos terem serem alunos do ensino médio técnico de biotecnologia. Não pode ser outro nível técnico. Na verdade, no meu corpus de pesquisa, o meu critério de inclusão é ser aluno do ensino médio técnico do curso de biotecnologia. Bom, a pesquisa qualitativa é aonde a gente se encontra. Obrigada, Danilo. Pode continuar perguntando, que isso vai me dando mais da onde tirar, tá? Isso aqui, como eu fiz os slides, para me guiar, para poder ter algo didático para vocês. Mas vocês podem fazer perguntas, podem ficar à vontade. Então, a pesquisa qualitativa é aonde a gente pode, nós no curso, né, tanto de vocês como lá do meu campus, aonde vocês estão inseridos, é onde a gente pode produzir, aonde a gente pode entrar no caso, como vocês, como pós-graduando. A pesquisa qualitativa, ela sempre tem a questão interpretativa e subjetiva, tá vendo? Eu chamei objeto de estudo de novo, que é a temática. Então, mas sempre tem que ter análise interpretativa. E aí, tendo análise interpretativa, vai passar pelo seu óculos teórico, que é uma escolha sua. Então, toda vez que você interpreta, você está trazendo a sua experiência de vida, seus outros conhecimentos, sua vida e sua conversa com orientadores, suas aulas nas disciplinas, tudo isso está formando a sua forma de olhar esse objeto de estudo. E aí, no caso, interpretativa, por quê? Porque
como eu lembro vocês, a questão qualitativa tem sujeitos, tem pessoas, tem participantes, e essas participantes têm o quê? Conexão entre o sujeito e a realidade que eles estão inseridos. Então, eles não são estáticos, não é uma bactéria, não é um vírus que você abre no microscópio e ele vai estar lá do mesmo jeito que o microscópio que o outro abriu no Japão. As pessoas que estão participando, que a gente chama de participantes da pesquisa, eles são fundamentais para a gente construir a nossa resposta para o nosso problema de pesquisa. E aí a gente vai precisar levar em consideração desses participantes os significados, as intenções, as crenças que eles têm, as percepções. Então, por isso que muitas vezes a gente não vai trabalhar com coleta de dados, a gente vai trabalhar com geração de dados. Então, as entrevistas, a roda de conversa, o debate, o grupo focal, eles vão mostrar, por exemplo, tá animado, ou se estão sentidos, se estão tristes, ou se gostaram, se não gostaram, se estão prestando atenção em você. Então, toda essa leitura também do que eles estão ali, né, conversando com você na entrevista, você está tendo significado, porque você está interpretando. Então, você vai ter que levar em consideração, na pesquisa qualitativa, que todas essas questões vão estar inseridas lá na análise dos dados. Então, você vai trazer, por exemplo, um trecho bem emblemático de uma fala de um dos participantes, sem colocar o nome. Por quê? Porque é ali que você vai ilustrar que aquilo tudo que você escreveu com a fala de um participante. Então, você não pode se dissociar do que eles escreveram, do que eles apresentaram, do que você gravou, quando, por exemplo, numa roda de conversa. E aí não tem como fugir da análise interpretativa. Bom, a pesquisa qualitativa, ela tem uma variedade de procedimentos. E aí, uma das coisas que o Danilo perguntou era qualitativa do tipo descritiva explicativa, que é uma forma de procedimento. Então, vocês têm que escolher pesquisa quantitativa, quali-quant, ou pesquisa mista, e pesquisa qualitativa. Diante da escolha da abordagem, quando você escolhe a abordagem, você vai começar a escolher os procedimentos. Então, tem uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica, ou uma pesquisa de campo, que aí é uma pesquisa, pode ser uma pesquisação, pode ser uma pesquisa observação participante, pode ser uma pesquisa interventiva, isso tudo é pesquisa de campo. Pode ser uma pesquisa documental, pode ser um estudo de caso. E agora, a partir, né, dos anos 2000, nós temos uma área muito importante para vocês, que merece vocês ficarem, trabalhar sobre isso, que são as pesquisas em ambiente de redes sociais e pesquisa na internet. Aí temos a etnografia, que é um tipo de procedimento, e temos a etnociência, que é da internet, que está crescendo muito nos congressos, pesquisa no ambiente de redes sociais e pesquisa na internet, que é uma coisa que é importante vocês estarem antenados. Por quê? Porque vocês são pesquisadores jovens, observando o século, dentro do século XXI, 2023, sabe? Então, tem questões que estão aí no cotidiano, no nosso cotidiano, que tem a ver com o campo, com a área de vocês, que merecem ser observados. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, da pesquisa bibliográfica. Por que a pesquisa bibliográfica é uma pesquisa qualitativa? Porque a pesquisa bibliográfica é uma análise interpretativa do que foi escrito por outras pessoas. Então, vocês não estão analisando, vocês estão analisando, interpretando o que outros autores escreveram sobre determinado assunto e vão mostrar quais são, no caso da perspectiva teórica que vocês estão trazendo, o que está sendo produzido por determinado assunto a partir do problema que vocês estão trazendo. Agora, preste atenção, toda pesquisa exige um levantamento bibliográfico, sem, no entanto, caracterizar por ser uma pesquisa bibliográfica. Então, é aquilo. A pesquisa que você faz para a fundamentação teórica se chama levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica para a criação do referencial teórico.
Quando você escolhe que é uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica, você vai ter procedimentos para fazer uma pesquisa bibliográfica. E aí tem vários tipos de pesquisa bibliográfica. Bom, a pesquisa bibliográfica, ela tem as fontes, né, que são os estudos, e aí pode ser teses, dissertações, você pode trabalhar, por exemplo, com as publicações de um congresso específico da área de vocês. Então, por exemplo, quais foram o que está sendo publicado acerca de educação profissional tecnológica no congresso, esse congresso que vai acontecer na UERJ nos últimos 10 anos. Aí você vai analisar todos os trabalhos que estão nos anais desse congresso, que, sei lá, tem 20 anos esse congresso, e nos últimos 10 anos você vai analisar os artigos que foram publicados pela temática de educação, docência e educação profissional e tecnológica. Tá vendo? Vocês não estão fazendo uma pesquisa de levantamento bibliográfico, estão fazendo uma pesquisa bibliográfica, ou seja, vão lá observar o que eles escreveram, vai criar critérios de inclusão, vai criar critérios de exclusão. Qual é o critério de exclusão? Artigos que estão nesse congresso que não falam sobre o tema, ou artigos que falam sobre o tema, mas estão antes de 2015. Então, você colocou como critério de inclusão um intervalo de tempo de 2015 até agora. Então, isso tudo está numa pesquisa bibliográfica. Mas eu chamo a atenção para uma pesquisa documental, que é uma pesquisa muito bonita, que tem a ver com os materiais que existem produzidos, mas que não foram tratados a partir de uma análise interpretativa. Então, por exemplo, documentos históricos, uma carta, as cartas, por exemplo, as cartas que Dom Pedro II escrevia para os amigos a respeito de questões que ele gostava, né? Ele gostava muito de analisar o céu, questões de astronomias. Então, isso cartas, documentos, filmes antigos. Então, a pesquisa documental, ela é uma pesquisa no nível de especialização muito bacana, porque ela vai trazer uma análise interpretativa sobre documentos que muitas vezes ninguém dava atenção. Vou contar uma historinha aqui rapidamente. Eu tive uma aluna no mestrado para a FPT, que ela é servidora do campus Pinheiral, e ela trabalhou sobre a história da construção do campus Pinheiral, que, na verdade, é uma história que tem mais de 100 anos, a partir da escola agrícola, lá em Pinheiral. E ela analisou documentos dos alunos antigos, e a gente ficava vendo como é que era a inscrição, a matrícula, o que se escreviam na matrícula dos alunos, se o aluno estava, se ele estava com roupa rasgada, escrevia que ele não tinha sapato, que ele estava indo descalço. Então, aqueles documentos que eram formulários de inscrição, de matrícula, do início do século XX, passou a ser material de análise para essa pesquisadora no nível de mestrado. E aí eu também trouxe para vocês o estudo de caso. O estudo de caso é uma pesquisa muito também trabalhada no nível de especialização, mas uma das questões importantes do estudo de caso é essa palavrinha aqui, profundidade. Então, o estudo de caso ele vai analisar um tema, né, um problema que é único, de maneira detalhada, com profundidade. Então, esse estudo de caso, o nome já diz, né, aquele caso, então, o caso de Pinheiral, que foi o trabalho dela, ela estava trabalhando sobre a história da constituição de um campus, que é o campus Pinheiral, mas que tem uma história muito anterior, começava lá no início do século XX. E a mais importante do estudo de caso, a partir de todas aquelas descrições que a gente já viu, tema, problema, é que uma pesquisa do tipo estudo de caso, ela não pode ter os resultados generalizados. Então, por quê? Porque ele é único, porque você está fazendo um olhar sobre uma situação que ela não pode se repetir. Pode ter estudo de casos? Pode sim, eu já vi trabalhos que tenham casos mais de um, mas isso é muito pouco, assim. O importante de vocês entenderem uma pesquisa de estudo de caso como uma pesquisa pesquisa qualitativa, é que ela tem necessariamente uma profundidade de uma pesquisa única que não pode ser, então, generalizada. E a pesquisa mista, a quali-quant, que eu trouxe aqui para vocês, é só para chamar a atenção que é quando você traz a união desses dados numéricos
necessariamente com sujeitos, com a participação humana. Então, vai ter uma entrevista, vai ter questionário com respostas abertas, aonde ele vai poder escrever, vai ter um momento, por exemplo, de coletas de um aspecto econômico e social preliminar, e depois você vai fazer um recorte daquelas 1.000 pessoas e vai entrevistar 20. Então, a pesquisa quali-quant, ou a pesquisa mista, ela tem esse nome mesmo de unir todo esse levantamento com um número muito grande da população que você está. Então, não existe pesquisa mista com poucos dados, que aí você não tem como trabalhar a parte quantitativa, e necessariamente tem que ter sujeitos. Agora, uma pergunta. Se vocês estão fazendo uma pesquisa que dê dados numéricos, mas vocês não estão fazendo uma pesquisa quantitativa. Então, por exemplo, você precisa saber qual o número de matriculados no período tal. Você vai lá na secretaria, pega o número e diz, dentro desse número, qual era o número de homens e mulheres? Isso é só uma questão representativa e ilustrativa. Você não vai precisar desse dado para poder fazer análise. Você só está fazendo o seguinte, olha, esse é o universo que eu estou pesquisando. Então, essa pesquisa não é quantitativa, você só tem dados numéricos e ilustrativos. Aí você vai botar tabela, você vai pegar um dado do INEP, você vai pegar um dado do IBGE, vai pegar um mapa do Brasil, onde você vai colocar os institutos federais. Isso são dados que você precisa para ilustrar o que você está falando, mas eles não serão dados que você vai analisar. E aí, lembra que a metodologia é dividida em duas partes? A parte onde você diz a abordagem, essa que eu estou falando, e depois as etapas. São as etapas que vão construir o cronograma. Então, nas etapas, você vai ter que dizer o corpus que o Danilo estava falando. Quais serão os instrumentos de coleta ou de geração de dados? Se você vai usar entrevista, se você não vai usar, vai fazer uma pesquisa bibliográfica, quais são os critérios de inclusão e exclusão? Você vai precisar falar sobre o período da pesquisa, se a pesquisa é de 2015 para agora, só vai ser do ano de 2023, o contexto estudado, ou seja, se é uma escola na periferia, se é uma escola que fica numa área de violência, a seleção dos participantes, então, quais são os participantes da sua pesquisa, se, no caso, são alunos do ensino médio, se são professores atuantes no curso, o tratamento dos dados, e aí, por exemplo, se você vai precisar trabalhar com algum programa de tratamento de dados, MaxQDA, tem Irometec, e, no caso, a análise dos dados, que é quando você precisa usar tabelas, precisa usar o Excel. E outra coisa muito importante, quando você diz essas etapas, você diz como se fosse uma lista mesmo de compras. Você vai ficar descrevendo. Por quê? Porque tudo isso vai estar melhor arrumado na análise dos dados e resultados. Atenção, as escolhas devem ser justificadas trazendo diversos autores. Por quê? Porque você não pode dizer que escolheu porque você acha bonitinho o ano de 2015. Tem que ter um critério porque você escolheu a partir de 2015. Então, por exemplo, a revista começou a circular a partir de 2015. Olha um critério aí importante. Ou que o ano de 2021 foi o ano da pandemia, onde teve o ensino remoto. Mais uma justificativa importante para a escolha desses critérios. E quais são os instrumentos de coleta ou geração de dados? É isso que eu quero que você preste atenção. Coleta ou geração de dados. Então, quando você tem instrumentos de coleta de dados, quando os dados já existem, por exemplo, o número de alunos matriculados, aqueles documentos todos que tinham que ser analisados lá no campus Pinheiral. Agora, quando a gente fala em geração de dados, a geração de dados é geralmente quando a gente tem os discursos, o que foi falado pelos participantes. Então, geralmente, os questionários com questão aberta, a entrevista que tem um momento em diálogo, o grupo focal, onde você tem um grupo pequeno onde vai ser conversado, onde você tem roda de conversa. Então, você consegue fazer ali dados que são gerados porque aquelas pessoas, aqueles participantes, estão colocando para fora o que eles pensam.
Então, esses dados não existiam, tá certo? Esses dados estão sendo gerados. E aí, a análise dos dados é a parte mais complicada e a parte que mais vocês têm que brilhar, porque é aí que está a beleza do pesquisador. Porque até então, fundamentação teórica foi o recolhimento. Metodologia é descrição. Aonde está a ação? A ação está onde você vai analisar. E a análise dos dados é desde a seleção dos dados, lembra dos critérios? A classificação e a codificação, caso você tenha dados numéricos, você tenha tabela, você tenha gráficos, isso tudo pode, ainda que seja uma pesquisa qualitativa. O tratamento dos dados, então, lembra, os dados numéricos, eles não dizem nada por eles mesmos. É você que tem que dar um sentido para esses dados. E se tem, então, pessoas, se tem sujeitos, participantes, você vai precisar necessariamente da análise interpretativa. E aí, a análise interpretativa, na pesquisa qualitativa, nós temos vários instrumentos para isso. E aí eu trouxe para vocês 3 abordagens muito comuns, que é a análise de conteúdo, a análise do discurso e a análise textual discursiva. Vários livros trabalham, ensinam fazer o tratamento e a análise dos dados a partir desses instrumentos, desses métodos. Então, tem o livro Análise de Método de Conteúdo, tem Análise do Discurso, sabe? Então, cada um desses tem vários livros explicando, não tem como eu explicar para vocês agora, eu só quero mostrar que existem tratamento de dados para dados qualitativos, ou seja, para o discurso, para o que foi dito, para o que foi escrito. Então, análise textual discursiva, por exemplo, se você for fazer uma análise bibliográfica, se você for fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai ter que analisar o que eles escreveram. Pode ir para análise textual discursiva. Ou interpretativa. Análise textual interpretativa também é uma outra técnica. E aí, a questão dos produtos. Lembra que a gente pode produzir conhecimento ou produzir conhecimentos que possam ser processos ou produtos. Os produtos são que aí a gente vai ter uma pesquisa mais aplicada, uma pesquisa mais prática, ela também se constitui como uma resposta possível para a nossa pergunta. E aí, eu vou chamar de produto educacional, porque a CAPES chama de produto, na verdade, a CAPES chama de produto técnico educacional para o nível de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente meio que, na especialização, recupera isso. No plano de intervenção, tem sempre a entrega de um produto se você tem uma intervenção para resolver um problema. Então, por exemplo, você pode trabalhar no nível de intervenção na observação participante, mas se você tem uma pesquisação, necessariamente pode ter um produto, mas não necessariamente, mas se você tem uma pesquisação, onde você tem um problema a ser resolvido de inserção, então você pode criar, por exemplo, um protocolo, você pode criar um jogo, um recurso didático, uma pesquisação, que é uma pesquisa interventiva, você pode ter a entrega de um produto, sim. Naturalmente, dentro de mestrados profissionais, todas as pesquisas têm que produzir um produto educacional. E aí, sim, agora, no nível da especialização, vocês não precisam ter uma aplicação do produto. Vocês podem construir o produto com uma pesquisa propositiva, uma pesquisa com memorial e apresentação do produto, que eu vou mostrar para vocês no nosso manual de TCC. Então, para diferenciar, isso que o Danilo perguntou, o produto educacional é associado à nossa prática, então tem uma intervenção, ele é uma produção técnica, então tanto no nosso Lattes como orientador, como no pós-graduando entra em produção técnica, se tiver um produto, e o produto educacional vem de uma pesquisa. Então, não confundam. A pesquisa, ela não é para a criação do produto, do recurso, do jogo, do e-book. O e-book, o protocolo, o recurso didático foi criado para resolver a pergunta de pesquisa. Então, vocês não vão fazer uma pesquisa para... eu sinto que tem uma necessidade concreta de ter uma necessidade de ter uma
educação mais concreta dentro da sala de aula, eu vou criar um recurso didático para os professores. Você não foi contratado para criar recurso, você é um pesquisador do campo, então tem que ter um problema de pesquisa, e para resolver esse problema, você precisou criar um produto educacional. Vê a diferença? Então, o produto educacional, ele é resultado de uma pesquisa. E aí, no caso, o produto educacional, ele tem que ter uma facilidade, ele tem que produzir uma facilidade, tanto para, no caso aqui, para o ensino ou para a aprendizagem de alguma coisa. Para a CAPES, os produtos educacionais podem ser tanto de propostas de ensino, sequência didática, roteiro de experiências, como atividade de extensão, como uma palestra, como evento. Vocês não precisam produzir a palestra ou evento, pode criar o roteiro, tá? Estou falando no nível de especialização. Pode criar mídias educacionais, como, por exemplo, um blog, um aplicativo, vídeos, vídeo no YouTube. Pode criar um material textual, que é um e-book, um guia, um manual. E também jogos interativos. E aí, sim, um recurso didático para jogos e kits, ou até mesmo de computador. Esses tipos de produtos educacionais ou produtos técnicos, não tem como muita gente fugir, porque está definido lá na CAPES mas se tiver alguma coisa muito assim criativa, que esteja fora... outra coisa, o produto educacional também pode ser um processo. Então, por exemplo, pode criar todo um protocolo para a parte de TI ou para a gestão de negócios na forma de... organograma, de processos, não precisa ser um produto físico. E esse produto, ele tem que ter 3 dimensões. O conceitual, onde ele passa os conceitos que você definiu nas referências teóricas. O pedagógico, ou seja, porque ele tem o interesse de ensinar, de ajudar alguém. E no aspecto comunicacional, ou seja, ele tem que ser ele mesmo, o produto ou o processo, de forma que ele possa, então, ser entendido a partir do que você criou lá como táticas. Então, por exemplo, vai ter que ter as regras do jogo, o layout, as figuras, as palavras, um texto com letras muito pequenas, ou um vídeo que tem que ter a descrição embaixo. Então, esses 3 aspectos são levados em consideração para a produção de produtos e processos dentro de uma pesquisa científica, tá? E aí, mais uma vez, me utilizando a CAPES como referência, pode ser real ou virtual, ele pode ser, no caso, um processo, pode ser um processo na forma escrita, ou pode ser um produto no computador, pode ser um produto físico, ele pode ser trabalhado com mais de um aluno na pós-graduação, ele tem que ser compartilhável, assim, ele tem que ser encartado nos apêndices para ele ser destacado do TCC, e ele pode ser aplicado tanto em espaços formais como não formais. E aí, para finalizar, eu vou chamar a atenção de vocês que nós temos dentro do nosso, no site do FRJ, o Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, que está aqui, que, no caso, o coordenador do curso de vocês já deve ter dito para vocês o caminho, mas esse manual é um manual que todas as especializações do nosso FRJ seguimos. E dentro do Manual de Trabalhos Acadêmicos do IFRJ, nós temos 3 modalidades de TCC, que é a modalidade de monografia, que é aquela na forma de capítulos, na forma de artigo, aí, no caso, o curso de vocês permite, porque eu vi no PPC, né, as 3 modalidades, então, na forma de artigo, e aí a norma do curso também define o número de páginas para ser considerado o TCC na forma de artigo não é artigo publicado. Esse artigo tem que ser apresentado primeiro na banca, aprovado para depois ser publicado junto com o seu orientador. Então, não se tem artigo publicado antes da banca. E o produto com memorial. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Lembra que eu falei dos produtos? Então, no nível de especialização, a gente tem uma possibilidade de criar produtos e processos, mas sem necessidade de aplicar
dentro de um ambiente, ou seja, fazer uma pesquisa de campo. Pode ser apenas uma pesquisa propositiva, ou seja, propor, a partir da teoria, como é que eu posso resolver esse problema criando esse material didático ou esse produto educacional, mas que você não precisa ir no ambiente para aplicar. Isso pode ser uma futura pesquisa para o mestrado e para um doutorado, a aplicação do produto. E aí eu queria terminar aqui com vocês uma imagenzinha que eu fiz, que mostra mais ou menos o percurso de vocês aqui na pós-graduação. A gente valoriza muito o esforço, a gente sabe que vocês passaram pelo pré-projeto, agora estão na época de fazer o projeto de TCC, que vão mostrar para final do ano a banca, para chegar até aqui na bandeirinha vermelha lá do TCC defendido. TCC pronto, apresentado na banca, né, defendido. Mas, nesse caminho, a gente tem a nossa saúde mental, nossa saúde física, a família, o trabalho, porque muitas vezes a gente faz estudo e trabalha, né? Um momento de lazer para que a gente possa ter uma areação lá do nosso cérebro, para a gente poder entender o que a gente está vendo na pós. Então, a gente tem um caminho que é um caminho árduo, um caminho, ninguém diz que é um caminho fácil, mas ele é um caminho possível. Então, eu estou querendo terminar aqui com uma frase, né, que vem dessa música, que é muito badalada, mas quando eu escutei fazendo a aula, eu falei, meu Deus, eu escutei essa música logo quando eu estou fazendo essa apresentação. E ela diz assim, ó, não é sobre chegar no topo do mundo, mas saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, eu queria terminar aqui a minha apresentação dizendo para vocês que agradeço por estarem aqui até essa hora comigo, mas que a gente valoriza todo o esforço, toda essa caminhada. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço e parabenizo vocês mais ainda. Ai, que felicidade! Que vocês possam, ainda que seja duro, essa caminhada, curtir um pouquinho, tá bom? Ricardo, é isso, meu amigo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido o que vocês pensaram. Marta, gratidão pela sua palestra, né? Eu acho que foi uma aula inaugural para quem efetivamente vai trilhar essa caminhada até o trabalho de conclusão de curso, né? Então, gratidão. Te peço aí mais uma vez publicamente, né, para a gente poder colocar essa sua aula tão maravilhosa. Muito obrigada, gente. Que lindo. Da pós-graduação, para que a gente possa estar divulgando para os nossos alunos. E eu fico muito feliz mesmo, porque são momentos que diferenciam a nossa instituição, né? O IFRJ, quando a gente constrói essa rede grandiosa, né? A gente consegue nos diferenciar. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome dos alunos, em nome dos nossos colaboradores, servidores do IFRJ Campus Engenheiro Paulo Champagne. E aí, eu abro para a pergunta, né, da nossa, sim, quase 9 horas, né? 40 pessoas aqui, isso significa a qualidade do seu trabalho. Sim, muito orgulhoso por ter feito o convite à pessoa certa. Marta, muito obrigado, gratidão. E a gente abre para as perguntas. Ai, gente, que palavras bacanas que estão escrevendo aqui, os corações. Ai, eu estou tão feliz, estou emocionada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho. E pensando sempre em tentar ajudar a prática de vocês que estão aí. Estou disponível sempre, Sabrina, Sade, Ricardo. Ai, muito obrigada. Ai, estou muito feliz. Muito feliz. Pode perguntar, Lindinei. Professora, primeiramente, parabéns. Eu sou professor dessa disciplina e você conseguiu condensar o curso todo. Eu fiquei impressionado com sua capacidade de síntese e simpatia também, muito simpática ao explicar. E é nessa simpatia que eu vou falar. Eu acho que eu sou antipático
com os alunos quando eles fogem muito. A gente pede justamente o que você explicou. Então, a gente diz, olha, revisão da literatura não é isso. Olha, o problema não é isso. Eu faço a mesma Olha, não é pegar o que o autor disse, copiar e colocar lá e tirar a página e mudar a palavra. Perfeito. Aí a minha pergunta é, como é que a gente consegue fazer o aluno entender que ele precisa ter protagonismo na hora de escrever, que ele não pode se apropriar do que ele leu, ele não pode colocar em algum lugar para tentar fazer um plágio sem parecer o plágio, né? Que ele precisa realmente ler esses textos, se apropriar e relacionar. Então, a gente vê muito nas bancas uma citação gigantesca. Isso. E aí a explicação daquela citação são 3 linhas. Então, como é que a gente consegue, com simpatia, que é a especialidade, como você consegue, com simpatia, explicar isso para os alunos? Olha, eu também faço esse papel, a Sabrina que está comigo nas bancas, eu fico sendo sempre aqui, vou muito nessas questões, a gente da área da metodologia da pesquisa, mas eu percebo, Lindinei, que uma das questões que não dá conta mesmo é por conta da pouca leitura. Então, o que está acontecendo aqui, está chegando na banca com apenas... eu estou falando isso, tá, pessoal? Né? Para que vocês... É só para que a gente fique atenta que não é só conosco que acontece isso com muita gente. Está tendo apenas a questão mecânica, né, Lindinei, de ir lá buscar e não está tendo tempo, porque a gente sabe que para entender, para chegar de profundidade na questão mesmo das relações teóricas entre eles, é preciso muita leitura. E isso é uma questão realmente problemática na pós-graduação, no nível de especialização, que é muito curto. E eu estou sentindo que... eu sou uma pessoa muito carinhosa, então eu vou falando com mãe, com muito cuidado, mas, de qualquer maneira, não está sendo muito... está sendo mais comum do que o contrário. Se o você que a gente está vendo um recorte cola do que está lendo, sem nenhuma relação com a outra, e isso é uma questão que representa para a gente da banca, quando está assistindo, quando a gente está vendo e quando a gente está lendo, pouca leitura. É exatamente. Se você me permite, um adendo, a gente não pode confundir, e aí eu sempre converso isso com o professor Ricardo, quando a gente coloca um curso de pós-graduação em EAD, e o Ricardo sempre diz que o futuro é esse, né? Também acho. Porque se atinge muita gente, realmente tem inúmeros benefícios. Mas os alunos, principalmente, eles não podem entender que esse curso EAD ele é um curso menor e menos exigente. Então, eu também acredito que as bancas precisam desse rigor, mandar refazer, entendeu? Passar pelo crivo, até para que a gente não se desvalorize como professor, porque a gente passou por esse processo, a gente fez pós-graduação, a gente fez mestrado, fez doutorado. O rigor. E puxaram nossa orelha. Isso. Disse, olha, não é assim, olha, você copiou, olha, não pode pegar tudo dessa forma, você precisa ler tantos livros. E o que eu tenho sentido é que os alunos eles não têm se dedicado o suficiente. E aí eu acho que a gente precisa, como instituição, como professores, que as bancas acompanhem, né? Os orientadores acompanhem mais de perto e as bancas demonstrem que os cursos de EAD eles não são de menor qualidade. Então, os trabalhos também não podem ser apresentados com uma qualidade deficiente. Eu concordo plenamente e acho que a gente precisa, como orientador, não deixar ir, fazer para que não... Porque muitas vezes, até no curso, a gente pensa assim, precisa ter... E eu, como coordenadora, falava muito isso. Não, a gente não vai levar para a banca, se não tiver bom, apenas para ter número
dizendo que a gente, né, defenderam tantos. Então, nós lá no nosso campus, a gente tinha isso muito sério. E não ia mesmo, a própria Sabrina vê isso lá no Prof.APT, porque a gente não considera que apenas porque terminaram, sei lá, entraram 20, terminaram 20, significa que a pós é boa. Não, é aquilo que está escrito, né, Lindinei? Então, Você a gente também tem que ter esse rigor como coordenação e como orientação. Não Desculpa pode ficar... estar monopolizando aqui um pouco a palavra. Você tocou num ponto importantíssimo. O orientador, ele tem um papel crucial nisso, como você disse. Olha, eu não permito que esse trabalho vá para a banca, porque o orientador, ele é aquela rede, né? Aquele filtro. Isso. Então, a gente recebe um trabalho assim, olha, eu não posso apresentar, deixar você apresentar, porque a gente acaba chegando na banca e a gente até ouve depois assim do próprio orientador. Olha, eu comentei que esse trabalho não poderia vir. Eu acho que a gente precisa ser mais criterioso e dizer, olha, esse trabalho não vai. Você precisa aperfeiçoá-lo, até para evitar, né, da gente ter que ficar mandando corrigir. Não é que não possa mandar fazer essas revisões, mas ele tem que chegar já com um grau, né, de compreensão do que é preciso fazer. Então, você foi pontual quando citou essa questão dos orientadores. Esse acordo, coordenação e orientadores para terem TCC minimamente, né, para chegar na defesa, eu acredito. E uma das questões também que eu estou trazendo aqui como uma colaboradora com vocês, ouvindo vocês também, é a pouca participação dos alunos, dos pós-graduandos na leitura, porque, para mim, quando você tem uma sustentação, um nível de leitura, você começa a ter autonomia, né? Autonomia para escrever, porque a gente não escreve por eles, né? Como orientador. Então, os orientadores vão orientando. Então, pouca leitura, não tem como dialogar ali. Aí fica uma análise capenga. Por quê? Porque não tem referencial teórico que sustente. Então, para mim, a maior dura que eu dou é a referência teórica. Alguém falou, Ricardo? Não, o Carlos Eduardo fez um comentário. Ah, sim. O professor Lidinei se soma na atualidade do desvirtuamento de propósitos oriundos da ferramenta de ai, meu Deus, chat GPT. A gente vai começar, né, a ter... Olha, uma vez eu participei de uma banca que tinha duas páginas de citação direta. E isso eu estou falando de banca de doutorado, assim. E foi uma coisa assim muito feia, porque na banca todos os professores, né, chamaram a atenção. Então, isso é uma cola total, né? Uma cola total do texto. Imagina agora com ferramentas de inteligência artificial, que pode escrever, pode recolher vários trechos e fazer um trecho único. Então, isso vai ser realmente um desafio aí, a gente vai ter que começar. E outra coisa importante também, levando isso para a questão ética, que a questão do plágio, e aí nós temos os programas, né, anti-plágio, que a gente também utiliza, mas a gente percebe também, né, Ricardo, Lidinei, quando a pesquisa, o texto está muito fora do padrão do aluno, aí a gente já começa a perceber. Mas uma coisa que eu deixo aqui para todos que estão escutando, como alunos, é se dedicar à leitura bastante teórica, porque se você não compreende o que os autores, o que os estudos estão no campo, como que você vai se propor a resolver um problema ou dar uma possível solução para um problema? Porque você não está nem intimamente ligado e dentro da discussão temática. Então, é uma das partes que eu mais prezo, assim, que eu dou aqui para vocês, os pós-graduandos. Se dediquem ao referencial teórico, ao levantamento do bibliográfico, a se dedicar a essas leituras, porque se isso não está muito bem feito, o restante fica bem... a gente percebe bem que ficou mal feito, né? Um outro ponto também, professora, a questão do comitê de ética também, né? Que esquecem de submeter. Usam questionários e não submetem ao comitê de ética. Outra parte muito importante que precisa levar em conta.
Isso é uma obrigação que, no caso, quem faz pesquisa com a participação de seres humanos, e aí tem entrevista, questionário, obrigatoriamente tem que passar pelo comitê de ética. O que pode acontecer é que vamos aprovando, vai para a banca, aprova, mas não vai ser publicado. As revistas da área, se tem esse tipo de pesquisa, vai perguntar se passou pelo comitê de ética. Não passou, está sendo negado. Então, assim, a gente acaba tendo de repente, eu estou falando assim, né, ao contrário, não deveria ser, mas por que não vai ser publicado é que vai para o comitê de ética, e não deveria ser um aspecto ético da própria pesquisa. Mas temos que levar em consideração que demora também. Então, se tem participação de sujeitos, tem que pensar no cronograma que toda a aplicação dos instrumentos tem que ser pós-respostas do comitê de ética, e isso vai atrasar a pesquisa. Então, uma das coisas que eu também oriento e digo aqui para vocês, assim, que é uma saída, é fazer pesquisas de produção de produtos ou processos mais propositivas, ou seja, cria-se um produto educacional, mas não tem a necessidade de aplicar. Mas quando você tem uma pesquisa interventiva, como foi uma das perguntas, é uma pesquisa que tem aplicação, necessariamente vai ter que passar pelo comitê de ética. E se não passa pelo comitê de ética e o programa leva para a defesa, defende, vai ficar simplesmente como um TCC aprovado, mas não publicado, porque muitos lugares não aceitam, por conta da não participação do comitê de ética. E também, Lidinei, isso é um problema para a gente na pós-graduação por conta dos atrasos, porque o comitê de ética atrasa bastante, né? Então, a gente tem é uma moeda com duas faces, a gente fica sempre fazendo, tem que passar, mas atrasa, tem que levar em consideração no cronograma. O professor Ricardo me avisou que o notebook dele travou, por isso que ele sumiu. Ah, tá certo. É mesmo, ele saiu. Então, se você... não sei se ele quer fazer a finalização, já são 9 horas. E aí, provavelmente. no caso, eu não sei se... Vou perguntar para ele. Se ele que sai, ou você consegue... Eu vou perguntar para ele, aí depende do que ele me responder aqui. Tá bom. Mas... queria muito agradecer por vocês terem ficado aqui comigo até agora, e também pelas palavras escritas, pelos aplausos. Eu fiquei muito emocionada. Sabrina, por você ter ficado aqui comigo até agora, minha companheira. E precisando, estou à disposição. Já fui convidada para as bancas. Muito obrigada, Danilo. Voltou. Professor... Desculpe, minha máquina travou, porque eu estou com várias abas abertas aqui. Eu vou pedir para que todos puderem, né, abrir aí as câmeras para que a gente possa dar um print. E aí eu peço que o Lindinei dê o print aí, ou alguém que puder, porque eu estou no celular. Voltei para estar agradecendo e pedindo ao pessoal para... Ah, que bom ver a carinha de vocês. Muito obrigada. E já fica o convite, Marta, para uma próxima palestra, né? Eu acho que foi muito enriquecedor. Estou à disposição, já sou parceiro nas bancas. E você Com também, certeza. Ricardo, Lindinei, a gente vai pegar vocês lá, porque a Sabrina já é nossa também, está dividida aí. Com certeza, o time é bom. Você consegue dar o print aí, Lindinei, por favor? Eu já dei o print, já te enviei no WhatsApp, inclusive. Então tá ótimo. Olha, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi uma emoção. Muito obrigada. Então, e eu quero desejar muita... Tchau, Sabrina. Muita paciência, perseverança, né? Porque a gente não anda sem luta, é assim mesmo. Até a próxima. Obrigada, Muito Ricardo. obrigado, Marta, e boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, até logo.